Teria o Gaules anunciado o término agora pra abafar a bomba do Lindinho? Dizem as más línguas que sim, mas eu não sei. Ó, eu vou ver pela primeira vez agora o Lindinho falando o lado dele dessa lambança toda, desse cancelamento dele que aconteceu há uns 3 anos atrás. Antes de mais nada, eu confesso que eu nunca fui muito de ver live, mas se tinha uma live que eu via regularmente e gostava muito de ver, era a desse cara aí. E claro, tem a do Gaules também, só que a do Gaules, né, no caso dele, com todo o respeito do mundo, eu via mais quando ele streamava jogo grande de time brasileiro, porque era praticamente só nesses que ele realmente parecia querer ver o jogo, porque até em jogo pequeno de brasileiro ou em jogo grande, de time grande, era aquela coisa, né? O que tá comendo, Liminha? Almoçou o que, BT? Aí eu preferia não ver. Eu não sei o que eu vou falar ainda, mas só pra tu saber que, do meu ponto de vista, eu via muito vídeo e live do personagem Lindinho, mas eu nunca parei pra entender direito 100% dessa história, até porque eu geralmente não tenho muito interesse em saber essas coisas de fofoca e da vida dos outros. Beleza, mas então vamos começar aqui. A lembrar de usar o meu cupom VITO na BR Skins, onde tu consegue comprar skin na média uns 22% mais barato do que na Steam, e fica mais barato ainda com o meu cupom. Salve galera, tudo bem? Eu espero que você esteja bem demais. Hoje eu venho reagir ao vídeo do canal Não Adivinho. O vídeo conta com mais de 550 mil visualizações falando de mim. Pra você ver, tem muita gente ouvindo bobagens a meu respeito. Então eu tenho essa árdua tarefa de vir até aqui para esclarecer alguns pontos equívocos do vídeo. O canal Não Adivinho tem cerca de 3 milhões de seguidores, ou seja, é um canal bastante relevante, e eu tentarei responder à altura deste canal. O youtuber em questão narra acontecimentos sobre a minha vida pública, o que não é nada fácil ter a vida exposta, ainda mais quando se trata de um vídeo muito mal feito, com informações imprecisas, com a cronologia dos fatos inteiramente deturpada. Mas eu terei a paciência de, passo a passo, esclarecer esses pontos equívocos, o que colocará inevitavelmente o canal Não Adivinho numa situação bastante desconfortável, por assim dizer. O autor do vídeo cita algumas pessoas do meu passado, o que torna inevitável que eu não as cite também. Então, vamos lá. Pessoal, antes de dar início ao react, eu gostaria de dizer que eu vou deixar um PDF publicado, uma leitura bastante extensa, caso você queira ver mais coisas além das que eu vou dizer aqui no vídeo. E gostaria também de fazer algumas ressalvas. A primeira é que eu não vou usar de apelo emocional. Eu vou contar a história como ela é e cabe a você acreditar ou não. Só uma coisa, a hairline do Lindinho tá conservada. Eu, com o tempo, peguei certo ranço de pessoas que se emocionam publicamente ou que ficam suplicando atenção através da autopiedade, enfim. Isso não é pra mim. Eu quero deixar para você o exemplo de um homem forte. O segundo ponto é que tudo que eu disser e mostrar nesse vídeo pode facilmente ser comprovado juridicamente. Nada é forjado. Inclusive, não tenho medo de processos. Um processo até me ajudaria nessa altura do campeonato, visto que em frente a um júri, você não pode ficar contando narrativas ou usar de apelo emocional. O júri carece única e exclusivamente de provas. O terceiro ponto é que eu gostaria de pedir para as pessoas que forem citadas nesse vídeo, para que elas tenham a hombridade de admitir os seus erros, de contar o seu lado da história, sem devaneios. Faça alguma coisa. Ou então permaneça em silêncio como sempre o fez. É mais fácil ficar em silêncio, não é mesmo? Só não venha me desmentir. Eu não quero ter que fazer a segunda parte desse vídeo e mostrar ainda mais coisas. E ele já fez a segunda parte, né? Eu não sei, mas me parece que ele tá falando do Gaules, né? Quando ele tá falando de essas coisas aí do primeiro ponto dele aí. Finalizar, eu gostaria de agradecer imensamente a você que comentou no vídeo do canal Não Adivinho a meu favor. Muitas pessoas comentaram lá e me defenderam de uma maneira que eu não esperava. Olha, vocês lavaram a minha alma. Vocês não sabem o quanto eu fico agradecido. É pra vocês que eu dedico esse vídeo, ok? Então, vamos lá? Eu não vi o vídeo desse canal Não Adivinho também. Então, tá pra tu ver que eu tô bem aqui. Eu tiro o chapéu por Lindinho, porque o cara conseguiu, moleque, fazer um personagem que enganou o Brasil inteiro. Isso é da hora, brother. Você tem que bater palma. O cara enganou todo mundo, seja espectador, seja televisão, seja manego de campeonato. O cara literalmente acabou com todo mundo, brother. Foi o melhor personagem que já existiu, brother, na história. Bom, esse é o Fernando Alvarenga. Eu já tive o prazer de trabalhar com ele em algumas marcas, né? É um cara que eu gosto. Eu vejo que ele tá ali no momento descontraído, de live, curtindo. Pra ser bem sincero, vindo do Fer, que é um cara bacana, um cara bastante engraçado, eu me sinto até lisonjeado pelas coisas que ele disse. Muito obrigado, Fer. Não vejo nada de errado com o seu comentário e tamo junto. Grande Fer. E pra quem quer ter mouse e teclado bom igual o do Fer, sem gastar tanto, é só visitar o pobresettings.com pra tu ver todas as alternativas de periféricos que são tão bons quanto os caras, só que são muito mais baratos. Tudo isso por conta de que ele conseguiu não só enganar o Gal,
como milhares de pessoas que acreditaram nele por tanto tempo. Calma, vamos com calma. Infelizmente eu já tenho que interromper o vídeo, porque eu preciso esclarecer algumas coisas. Eu conheço o Gaules desde 2019, quando eu participei da Rinha de Pratas. Naquele momento a gente só conversava pela Steam. Futuramente a gente passou a conversar pelo WhatsApp. Meu último contato com o Gaules foi em setembro de 2021, quando ocorreu meu cancelamento. Ele parou de responder as minhas mensagens. Ou seja, você só pode participar da equipe se você é um sucesso. Mas quando as coisas dão errado, a equipe não oferece suporte. Isso me lembra uma frase que eu gostaria de ler para vocês aqui, que diz assim: um amigo que só está com você quando tudo é benefício, mas que te abandona em momentos difíceis, não é seu amigo, mas um oportunista. Eu tô rindo aqui porque eu já tô vendo que vai ser quente o negócio. Ai, meu Deus. Eu concordo bastante com essa frase. Enfim, mas o que eu queria dizer é que foram quase 3 anos, né? Como eu disse, eu conheci o Gaules em 2019 e o último contato foi em setembro de 2021. Foram quase 3 anos criando conteúdo, interagindo juntos. Se ele tivesse qualquer dúvida a meu respeito, ele podia facilmente me acessar e perguntar. Além do mais, se ele não tentou aprofundar o seu relacionamento com o Lindinho, ou com a criança por trás do Lindinho, uma criança com atraso de fala, com as suas limitações, uma criança que proporcionava a ele grandes conteúdos, eu acho que quem agiu de má fé foi ele. Ele é o líder da equipe. Ele que é a pessoa mais interessada em administrar o seu negócio. É ele que deve saber com quem ele lida, com quem ele oferece propostas contratuais e por aí vai. Sobre os contratos, sobre possíveis propostas, Peraí, que eu não tô entendendo. O Gaules agiu de má fé com alguma coisa? Ou ele falou que o Lindinho agiu de má fé? Bom, não sei, vamos continuar. Eu vou deixar algumas coisas pro PDF para não me alongar muito. No mais, eu queria dizer que a razão dele não tentar se aprofundar um relacionamento com o Lindinho, quem não gostaria de conhecer o Lindinho pessoalmente? Aquela figura caricata. Realmente, eu gostaria muito de conhecer o Lindinho pessoalmente. O cara genial, genial. A razão disso é porque ele sabia que eu não era o Lindinho. E eu vou mostrar isso no e-mail que eu enviei ao Brecht quando eu tive minha primeira aparição em vídeo. Na Rinha de Prata eu apenas aparecia jogando, vez ou outra eu mostrava a minha voz, mas tive um dia, ainda em 2019, a minha primeira aparição em vídeo. Então eu envio um e-mail para o Brecht explicando as seguintes questões. Aqui está, pessoal, o e-mail ao qual eu enviei. Ele foi enviado dia 30/11/2019 para brecht@gaules.tv. Eu não posso afirmar que o Gaules tivesse essas 19. Peraí. Aí está. Queria só fazer algumas observações. Sou uma pessoa normal, estou na condição de viadinho. Gostaria que ele fosse usado na íntegra, se possível. Cada hiato, silêncio é proposital. Queria agradecer muito vocês. Vou publicar no Twitter uma mensagem dizendo que haverá um vídeo exclusivo na transmissão do Mundial de abertura. Ok? Como ser um campeão. Para brecht@gaules.tv. Eu não posso afirmar que o Gaules tivesse acesso direto a esse e-mail, né? Mas eu posso afirmar com toda certeza que o Brecht sempre levava informações até o Gaules e, do contrário, ele fazia também, trazia informações do Gaules até mim. Ele fazia esse meio campo porque nós vivemos o hype da Twitch, então era preciso otimizar o tempo. Então o Brecht sempre fazia, né, trazia informações, recados, né, agendas importantes, avisos do cotidiano, até um simples convite para jogarmos juntos. E então eu anexo nesse e-mail, né, como você pode ver ali, um vídeo chamado Como Ser um Campeão.mp4, vídeo anexado, usado na abertura do primeiro campeonato Rinha de Pratas. Eu acredito que muitos de vocês se lembram desse vídeo. É um vídeo muito assim, minha primeira aparição, então muita gente queria conhecer o Lindinho, ver a face do Lindinho, então eu envio esse vídeo aí e muita gente assistiu, né? Tinha muita gente na live do Gaules nesse dia e dava pra ver que era um garoto bastante assim travado, né? Bastante tímido, era algo até que posso dizer bastante forçado. Foi a construção do que veio a ser o Lindinho futuramente, mas era assim tão forçado que eu fiquei um pouco preocupado com o que o Gaules e o Brecht fossem pensar. Então, eu fiz umas ressalvas ali no corpo do e-mail e eu gostaria de ler para vocês. Diz assim: aí está, queria só fazer algumas observações. 1. Sou uma pessoa normal. Estou na condição de viadinho. 2. Gostaria que ele fosse usado na íntegra, se possível.
Cada hiato, silêncio é proposital. Esse cara 3. é genial. Queria agradecer muito vocês. Perceba que no e-mail eu menciono ser proposital e que eu sou uma pessoa normal. Eu quero ler algo que está no PDF juntamente com vocês. Vou cancelar o viadinho agora, o lindinho. Né? Ué, então viadinho não é uma pessoa normal? Tô brincando, tá? Não façam isso. Vamos deixar claro que as únicas pessoas que tiveram acesso a esse vídeo foram aquelas que receberam o e-mail mostrado. O post do Twitter acima com o player não é o vídeo em si, mas sim um print bait, onde a pessoa clicava e não abria nenhum vídeo, já que se tratava de uma imagem apenas. Eu quis criar uma expectativa para que todos vissem minha primeira aparição na live do Gaules. Mas é claro que ninguém viu o e-mail. É claro que agora ninguém sabe de nada, mas o vídeo estava lá, na abertura do campeonato, mostrado da maneira como pedi, na íntegra, seguindo os pontos 1 e 2 do e-mail. Uma equipe toda consegue ser a maior stream do mundo sem saber das coisas, de maneira natural e quase que sem querer, sem estratégias, por pura sorte, sem ler o corpo de e-mails que recebem ou sem saber quem realmente são as pessoas que por anos frequentam seus quadros de sucesso, enquanto fazem propostas contratuais a desconhecidos. Incrível, não? Neste parágrafo estou sendo irônico, sei que você já percebeu, mas é sempre bom avisar. Eu acho que homem que é homem pega no pinto de outro, né? O lindinho sempre foi algo, sempre existiu em mim, assim, eu sempre brinquei com meus familiares fazendo lindinho, e quando eu fui gravar esse vídeo pro Gaules também fazendo lindinho, é lógico que eu fiquei bastante nervoso. Afinal de contas, seria transmitido para milhares de pessoas numa mega transmissão que é a live do Gaules. A gente não pode negar que o Gaules é um sucesso. E então eu fiquei bastante nervoso, então muito daquele personagem travado ali não é só questão do personagem, eu realmente estava também bastante nervoso, me escondendo ali por trás do personagem. Você pode achar que, e vai pressupor, eu acredito, que quem falhou nisso foi o Brecht. O Brecht não avisou o Gaules, eu sei que vai acabar sobrando pro Brecht. Mas assim, eu sei que a gente vive num mundo onde os líderes têm dificuldade de assumir suas responsabilidades, delegando seus erros aos funcionários, enfim. Mas não se engane, eu avisei também o Gaules diretamente uma vez através da Steam. Infelizmente, as mensagens se apagam. Mas eu lembro quando eu fui fazer minha primeira live em 2020, eu avisei o Gaules, reforcei novamente de que se tratava de um personagem, né, que iria abrir minha primeira live. Beleza, mas me veio uma coisa na cabeça aqui agora. Ou o Gaules realmente não sabia que o lindinho era só um personagem, ou ele sabia e fingiu muito bem que não sabia também, porque eu lembro que teve aquele podcast lá no Flow em que o Gaules falou do lindinho. Então, uma pessoa que ela tem dificuldade pra conversar, que ela tem dificuldade de um convívio social que nem o lindinho tem, de repentemente, velho, o cara explode e hoje ele é ídolo de um monte de molecada, velho. Tá indo muito bem a live dele? Muito bem, velho. Hoje, antes do Flow, tava com mais de 20 mil na live dele, velho. Tá ligado? Ele faz... Então, e ele é um menino que ele fez... A gente conversa em live e ele fala, você sabe, né? Eu precisei ir no mercado e aí aparecer a mãe com uma criança e aí eu precisei fingir que eu tinha interesse no que a criança tava falando comigo, né, Gal? Tá ligado? E ele, mano, ele é muito sincero, tá ligado, velho? Ele é muito sincero. A Leti conheceu ele, eles foram, né? Minha noiva foi um dia com ele e tal, falou, mano, você mora perto de casa, vamos, sei lá, preciso saber se você existe, vamos no shopping. E aí eles foram, tal, foi um pessoal, e aí ela falou assim, vamos em casa conhecer o Gal. Ele falou, não, eu vou desmaiar. Eu não tô preparado, tá ligado? E isso é tão verdade que na minha primeira live, né, que foi anunciado pelo Gaules, tinha 7 mil pessoas. Isso só é possível, esse número de pessoas, porque o Gaules anunciou a minha live e anunciou porque eu avisei que faria a minha primeira live e nessa mesma mensagem havia lá a mensagem que eu faria um personagem, entre aspas, ainda coloquei entre aspas, eu me lembro muito bem. Como eu disse, as mensagens se apagam, infelizmente, então talvez seja a única coisa que eu não consiga provar para vocês. No entanto, eu sei que esse e-mail é o suficiente, né, para mostrar que eu não tive má intenção, eu não quis enganar ninguém. Eu sempre fiquei bem intencionado em mostrar o meu lado, minha versão, em dizer o que eu estava fazendo. Então, se alguém errou nisso, não fui eu. Sobre o personagem lindinho, eu trago da minha infância algumas coisas, né, para esse personagem, como eu era uma criança não verbal, com muita dificuldade de socializar, enfim. Eu acho que eu vou falar mais sobre a minha descrição médica mais à frente do vídeo. Puxa o tapete, arma na mão, vai ter a perfeitinha pra você, a flashzinha. Pode ir. Abre o tapete, né? É. Pode ir.
Então, aí é foda, morri cego e eletrocutado. Aí é foda ficar ouvindo tua cal, hein? Eu tive que rir. Liminha, ó, vou esmocar uma Xuxa, Liminha e Bruna, e vou bangar uma Zayu, pode entrar bonito. Pessoal, eu quero deixar bem claro que eu entendo que é ruim pra você, que é fã do Gaules, ter que se deparar com uma certa realidade que vocês não esperavam, mas isso é normal, acho que nós somos humanos e eu não desejo mal pra ninguém. Inclusive, eu venho falar sobre esse assunto após 3 anos do meu cancelamento. Eu recebi inúmeras propostas de podcasts para poder falar o meu lado da história, mas eu não quis na época porque realmente eu sempre tive uma grande gratidão no meu peito. Eu sou grato ao que o Gaules fez por mim. Eu reconheço o que ele fez. Eu reconheço também o que a comunidade do CS fez. Então isso me fez por muito tempo, seja por medo, por amor à comunidade, pela gratidão. Eu acabei não mostrando o meu lado da história, o que fez muitas pessoas fazerem vídeo com suas suposições. Eu até entendo, sabe? Eu acho que eu também sou responsável por essa lacuna, porque eu não me pronunciei na época. Mas é sério, eu não... Isso aí é foda. Se ele tivesse se pronunciado e levado mais na brincadeira as coisas, eu acho que teria sido um pouco diferente. Porque tem que ser muito infantil pra dar hate no cara por causa de ele ser um personagem que enganou todo mundo. Aquele personagem ali era genial. E outra, era ele interpretando o personagem. Tudo que ele falava não saía de um outro cérebro, era do cérebro dele. O Wesley que foi genial, não o Lindinho. O Lindinho foi uma criação do Wesley. Me pronunciei por carinho a toda a comunidade e ao próprio Gaules também. Mas assim, foram 3 anos sofrendo hate, sabe? Eu abri uma live e não conseguia fazer nada porque não me deixavam. Enfim, eu fui caluniado de charlatão, de ladrão, enfim, de inúmeras coisas e nunca me pronunciei até então. Então, por favor, não me leve a mal. Eu sei que isso pode resultar, agora sim, pode resultar no fim da minha carreira, mas eu preciso deixar registrado nesse mundo de internet, onde as coisas ficam registradas por anos, né? Elas não se apagam. Eu preciso deixar registrado o meu lado da história. É por isso que eu venho, após 3 anos de mais completo silêncio, falar sobre esse tema. No PDF há muito mais detalhes sobre as coisas que eu estou contando. E, é sério, pode parecer que eu tenha sido bastante grosseiro no PDF, mas acredite, eu não estou sendo grosseiro. Até o time, assim, para eu poder falar a minha versão da história, eu esperei para que não prejudicasse eventos que estavam acontecendo, enfim. E eu quero ler uma parte que está no PDF junto com vocês, mas como eu disse, eu não vou poder passar todo o PDF aqui para o vídeo, senão o vídeo vai ficar muito longo e a minha proposta aqui é responder o vídeo do canal Não Adivinho. Mas lá no PDF está escrito o seguinte: é dessa maneira que eu passei a participar das lives do Gaules, não mais como jogador das Inhas de Prata, mas como streamer juntamente com ele. Agora cada um de sua live. Nós nos juntávamos para jogar sempre que possível. Vale lembrar que ele não tinha essas megas transmissões de CS na época, ele dependia do seu próprio conteúdo. A verdade é que nós ficamos viciados na sinergia que trocávamos um com o outro, com viewers chegando, patrocinadores, e ignoramos as consequências a respeito do Lindinho, que as pessoas poderiam não interpretar muito bem no futuro. Não imaginávamos que isso poderia acontecer, e foi o que aconteceu. E quando aconteceu, ele tirou o corpo fora e me deixou sozinho. Não é difícil admitir isso, Gaules, e acredito que ninguém irá abandoná-lo por isso. Gaules, você é a cara do CS. É normal a gente cometer alguns erros durante a nossa vida. Você não precisa ser perfeito o tempo todo. A minha intenção aqui não é machucar a carreira, denegrir a carreira de alguém, enfim. Eu quero apenas mostrar o meu lado, a minha versão da história. E embora pareça que eu esteja sendo bastante ríspido, eu te garanto que eu estou sendo bastante delicado ainda. O cara, ele tava tão hypado que até em programa de TV ele participou. E até em programa de TV ele participou. Você percebe que o tom de voz do narrador e a sua falta de neutralidade e a música de fundo com uma música sinistra tenta o tempo todo me demonizar. Como eu disse, não há uma neutralidade através da narração. Há sempre uma intenção de me deixar como uma figura monstruosa. A verdade é que se você ver o vídeo, e nós vamos vê-lo, eu estou reagindo como o Wesley. Eu estou falando naturalmente como... Isso aí eu lembro. Ele realmente estava falando como o Wesley, nessa época aí do ABCD, eu não lembro como é que é o nome. Wesley. Estou até tentando falar bem, tendo em vista que estou na TV, ao lado de Danilo Gentili. Eu estou bastante nervoso, isso é fato. Mas estou falando como Wesley, estou bem vestido, não estou usando os jargões do Lindinho como nossa, estou aqui no SBT, galera, irei doar agora.
Há uma diferença gritante do que eu estou apresentando ali. E pelo nervosismo que eu estava, eu nem conseguiria fazer o lindinho. E se fizesse também não seria nenhum problema. Mas eu fiz questão de fazer essa doação como o Wesley. Já deu, né, Danilo? Tá chegando a hora da gente ir embora. Mas então deixa desse lado aí. Antes, o Lindinho... tá chegando a nossa hora, mas antes, o Lindinho falou pra mim que tem um recado pra dar. Vai lá. Não, eu queria dizer pra vocês, mais uma vez, muito obrigado, SBT, por esse momento incrível, tá bom? Dizer também que o ano passado, nós, como uma comunidade gamer, ainda que pequena, a gente conseguiu arrecadar 28 mil reais. E em seguida a gente abriu um projeto também, fundou um projeto para crianças com autismo, né? Então o mundo gamer ele é rico também nesse campo, certo? E eu queria, em nome do bando, em nome da comunidade gamer, doar nesse dia de hoje também mais 30 mil reais. Uau! Através do canal SBT Games Oficial, que está na Twitch. E peço para vocês acompanharem. Obrigada, lindinho. Como você pode ver, há uma diferença gritante entre o personagem e o Wesley ali no SBT. Além do mais, eu fiz um contrato com o SBT em setembro de 2021, antes do meu cancelamento. E ali no meu contrato, é claro, consta todos os meus dados, nome, RG, CPF, residência. Eu quero ler algo que está no meu PDF, lá tem muito mais detalhes. Quero deixar bem claro que eu não entrei como James Bond na emissora, enganando a todos, e fiz o lindinho pro meu público que me assistia. Eu entrei na emissora pela porta da frente, contratado e convidado para tal evento, e doei como Wesley. Só que eu não tomei banho ainda hoje. Deixa eu tomar banho primeiro. Caralho, credo. Calma, calma, eu tô com o mouse novo. Eu gosto de me comunicar com um público infantil. Eu sinto que eu contribuo para a sua formação. Para quem não sabe, eu estudei psicologia até o 4º ano. Eu tenho muito interesse por antropologia. Talvez o grande problema tenha sido ele tentar chegar no público infantil e esperar que a reação desse público infantil não fosse infantil ao descobrirem que ele não era quem ele realmente fazia parecer que era. Eu acho que talvez esse tenha sido o grande erro. Antropologia e filosofia. E na igreja eu consegui fazer isso, realizar essa... Cadê? Esse cara... Caramba. Esse movimento, né? Ali eu consegui aplicar a minha episteme. E essa episteme, a qual me refiro, que é um conjunto de diversos saberes, foi feito também enquanto eu fazia o lindinho, né? Porque é uma maneira lúdica de você conseguir interagir e conectar com o público mais jovem. Na psicologia isso é chamado de ludoterapia, ou seja, é uma forma, uma técnica para que você possa acessar o universo mais infantil e conseguir ali trocar informações e aprender com eles também. Então, através dessas brincadeiras todas, eu conseguia até mesmo falar sobre assuntos sérios, como é o caso do autismo. O Hererão passou pro copo, que eu vi. Eu vi passando pro copo. Mas você não era meu amigo? Você não era meu amigo? É verdade, então... eu vou bater no cara. Volta em outro, vai. A gente é amigo, pô. Sou eu juro. Sou eu, bota em mim. Não é você. Não faça isso, eu vou chorar. Sou eu. Volta no Dona. Cara, eu acho que eu vou sair desse lobby. Eu entrei aqui para entrar na mente das crianças. Tô tendo uma lição de vida, tô quase chorando. Mas nas lives não tinha apenas momentos fofos como esse. Havia muita atrocidade também. Eu achava muitas vezes que estava fazendo uma live apenas para crianças, mas havia gente de todo tipo, inclusive inúmeros maconheiros que ficavam ali por horas dando risada do que o Lindinho fazia. Mas é isso que é o legal. Uma criança como o Lindinho, aquela criaturinha caricata, abria possibilidades, né? Abria uma licença poética para poder falar o que falava e tudo ficava leve. Ainda que ele falasse um absurdo, as coisas ficavam leves e engraçadas. Era essa magia que eu queria para o canal e foi isso que a gente conseguiu fazer. E sobre as arrecadações, foi algo que a gente conseguiu fazer também. E eu quero mostrá-las daqui a pouco com muito orgulho do que foi feito neste canal. Com essa virada de chave, o Lindinho ele foi mudando de vida, né? Melhorando os equipamentos, mudando o cenário e pode acreditar, conheceu uma menina que depois acabou se tornando a sua...
Essa que é a história que eu quero saber. Porque, beleza, né? Até agora a gente falou da questão de ele ter enganado todo mundo sendo um personagem e nunca ter revelado que era um personagem. Agora, essa é uma questão, né? Essa aí é uma questão. Agora vem a outra questão, que aparentemente ele vai começar a falar sobre. A namorada, a Yaya. Ela é uma brasileira, né? Considerada aí uma deusa, né? Por muitos aí. Né, a galera que curte streamer tem meio que uma paixão por ela, né? Bom, eu não acompanhei essa jornada dos dois, tá? Mas o Flash, que é o nosso editor, tá editando esse vídeo agora, ele acompanhou, ele é fãzaço do Gaules e ele acompanhou tudo de perto. Cara, é complicado você querer falar sobre assuntos tão sérios assim, sem ter nenhum conhecimento de causa, não apurar as suas informações. A sua sorte é que você faz muitos vídeos sobre pessoas que já foram presas ou pessoas que já estão mortas. Aí elas não podem fazer um vídeo resposta como esse, refutando essas informações imprecisas que você emite. E, sinceramente, eu espero que se der algo ruim pra você por conta desse meu vídeo resposta, eu espero que você bata no peito e não faça como fizeram comigo no passado, mas que você assuma a responsabilidade e não jogue tudo no colo do seu editor. E ele diz que essa Yaya, ela era assim, a galera shippava demais, shippava muito o casal, sabe? E era uma coisa muito improvável de acontecer, porque ela era linda e tal, e ele era um cara meio louquinho, tá ligado? Meio, tipo assim, meio estranho, sabe? Então era uma coisa muito improvável mesmo de acontecer. Então, se era improvável de acontecer, por que aconteceu? Porque a resposta é óbvia. Ela sabia quem eu era fora das lives, ela sabia que eu era o Wesley, ela sabia a minha idade, eu já havia falado com os pais dela, com a mãe dela mais precisamente, ajudei a planejar a viagem dela pro Brasil, falava com a mãe dela para planejar uma surpresa de aniversário. É lógico que ela sabia. E cara, você acha que uma menina tão bonita como ela, uma menina inteligente, uma deusa do Olimpo, se interessaria por um cara louquinho? É claro que não, cara. Tá mais do que óbvio isso, né? E é lógico, a sua mãe também ter deixado ela viajar comigo pra Fortaleza, é porque ela também sabia a minha idade, sabia quem eu era por trás do Lindinho. E até o Neymar repostou sobre isso. Iadinho, as redes estão shippando os gamers, Yaya e Lindinho. Ele ganhou um selinho dela, é um dos assuntos mais comentados nesse momento, pessoal. Bom, eu confesso que foi fofo, né? Como eu falei, a galera shippava muito eles, né? Todo mundo gostou, esperavam por esse momento. Se for ver os comentários ali, a galera só gente elogiando mesmo. Pena que tudo isso era uma farsa. Tudo era uma farsa? Tudo o quê? Do que você se refere? A Yaya era uma farsa? Porque ela sabia a minha idade. Ou o nosso relacionamento era uma farsa? O nosso relacionamento não era uma farsa. Tanto é que doeu demais em nós dois quando tudo isso aconteceu. Foi a primeira vez em 2 anos de live que eu saí do personagem e vim a público não mais para sustentar a minha glória, o meu sucesso, mas para me humilhar publicamente, para pedir perdão a todos. O Castelo de Areia. O Lindinho, ele dizia ser um cara de 19 anos e aparentemente com algum transtorno, ter fobia social. Olha, como eu venho mostrando ao decorrer desse vídeo, eu sempre fiz questão de, passando ali pelo Brecht, pelo Gaules, pelo SBT e pela Yaya, de dizer quem eu sou, tanto a minha vida pública quanto privada. Para alguns eu disse mais, para outros eu disse menos, mas assim, talvez por questão de afinidade ou de convivência, mas sempre fiz questão de me apresentar e de falar quem eu sou. Eu nunca escondi nada e sempre deixei claro o meu espectro autista. Além do mais, é fácil de, assim que você me encontra pessoalmente, de me ver em meu rosto, essa lata um tanto acidentada, ver que eu não tenho 19 anos. E também na frente das pessoas eu não fico falando God, galera, nossa que dia incrível, né? Eu falo normal, eu nunca fiquei agindo como Lindinho na frente dessas pessoas. Porque pra mim, eu não estava fazendo nada demais. Eu estava entretendo as pessoas com a minha live, fazendo elas se divertirem, além de arrecadar para inúmeras doações. Eu já vou falar sobre isso. Em relação ao transtorno, você acertou. Eu, além de ter espectro autista nível 1 de suporte, eu tenho também TDAH de predominância desatenta, com score médio em hiperatividade, e tenho também transtorno de personalidade esquizoide, assim consta no meu laudo.
Inclusive, recentemente eu fiz uma avaliação neuropsicológica, onde o meu neuropsicólogo me encaminha para um psicoterapeuta para que eu possa fazer uma terapia com foco em THS. Ter fobia social. Tanto que ele não conhecia o Gaules pessoalmente, porque ele tinha que se preparar psicologicamente, já que ele era muito fã dele. E, enquanto isso, ele ia conhecendo outras pessoas que seriam menos amedrontadoras, se a gente pode dizer assim. Eu de fato teria que me preparar um pouco para conhecer o Gaules, afinal de contas eu o via como um ídolo, assim, eu tinha muita admiração pelo Gaules, mas aquela cabeça gigante dele me assustava muito. Claro que a gente poderia ter se conhecido, né, assim, pessoalmente, se encontrado mais vezes, mas a gente tava no hype da Twitch, a gente tinha muito trabalho para entregar, muita demanda, e também teve a época ali do Covid e tal. Em 2021 eu consegui conhecê-lo pessoalmente, né? Consegui dar um abraço nele. Ele foi lá em casa buscar a Lete Pereira, que é a mulher dele, e o Liminha, né? Eles estavam em casa em Barueri e ele foi lá buscá-los, então eu pude conversar com ele. A gente prometeu conversar mais vezes pessoalmente. E em 2020 eu já havia conhecido a Lete, junto com o Vareta, que é um amigo dela. A gente foi almoçar, né, num restaurante ali no Iguatemi, e a gente foi inclusive no carro dela e tal, foi bem legal. Eu recebi também alguns convites do Gaules para ir na casa dele, ficar lá um pouco, mas sempre foi convites feitos em live, então eu não sabia se era só uma questão de conteúdo ou se era real o convite. Ele nunca me fez esse convite assim fora de live, pelo menos não me recordo dele ter feito esse convite de uma maneira mais formal. E eu fui sempre uma pessoa assim, eu odeio ser inconveniente, então eu realmente não... Eu também, eu odeio ser inconveniente. Eu sempre espero que eu tô incomodando alguém e sempre tento não pedir nada pra ninguém, pra não incomodar ninguém. Não sabia se era só por uma questão de conteúdo ou que ele quisesse realmente que eu fosse na casa dele. Eu também algumas vezes chamei ele para ir em casa e ele nunca foi. Eu acho que além disso, né, além dessas questões, ele tem uma natureza bastante reservada, eu também tenho. A gente é bastante caseiro, acredito. Mas assim, eu acho que se a gente tivesse conhecido, né, eu acho que a gente teria trocado uma boa ideia, a gente seria bons amigos. Eu realmente acredito que essa sinergia que se dava em live ali, ela se daria também na vida real. Bom, o castelo de areia de Lindinho começou a se dissolver quando surgiu a informação de que o Lindinho teria traído a Yaya. Pessoal, aqui eu nem vou me alongar muito, realmente eu errei, sabe? Não há que dizer, apenas assumir os erros e mudar, tentar mudar. Pela primeira vez nesse vídeo eu me senti realmente desconfortável, porque realmente é uma verdade sendo dita, né? E que me toca profundamente. Como eu disse anteriormente, foi a primeira vez que eu saí do personagem, né? E vim a público confessar os meus erros em respeito à pessoa a quem eu feri, por uma questão de consciência minha também, de entender que é algo grave, não daria para continuar fazendo Lindinho naquele momento. Inclusive, esse vídeo, né, essa live que eu fiz lá no passado, assumindo meus erros, veio parar aqui no canal Não Adivinho. É a única prova material, né, que faça sentido até o momento que o canal Não Adivinho apresentou, é esse vídeo que eu mesmo produzi na época, assumindo esses erros. E é exatamente isso, eu não tenho o que dizer, apenas me envergonhar do que fiz e seguir em frente, tentando ser uma pessoa melhor. E ainda disse, né, que teria dado ali cerca de 50 mil reais para a menina, que no caso era sua ex, né? Tudo para ela fazer um curso de artes cênicas e, por ainda ser amigo dela, ele quis ajudar pagando. Na verdade, esse valor de 50 mil reais nunca existiu. O que acontece é que eu abri uma live após o cancelamento, minha primeira live, eu estava bastante nervoso, bastante aflito, muito dolorido com tudo que estava acontecendo e acabei citando esse valor aleatório. O que eu quis dizer é que eu sempre quis ajudar as pessoas e que gostaria, né, estava em contato com uma antiga namorada, uma antiga companheira, né, uma garota antes, né, da Yaya, e eu gostaria de ter ajudado, né, de ajudar ela. Na época eu achei que não seria nenhum problema ajudá-la com seus cursos, enfim, com seus estudos, né? Até porque a gente foi bons companheiros por longos anos e quando a gente se relacionou, a gente não tinha dinheiro nem para fazer um jantar romântico e eu soube que ela estava ressentida porque ela me via passeando com a Yaya para cima e para baixo, enfim. De alguma maneira a minha consciência pesou, eu quis ajudá-la, eu quis ser grato a ela, né? Eu sempre ajudei pessoas, eu gosto de fazer isso. Eu havia ajudado inúmeros desconhecidos com valores exorbitantes, até maiores que 50 mil reais. E na época não vi nenhum problema em querer ajudar essa garota, né? Que eu sabia que estava ressentida, que foi uma grande pessoa na minha vida. Mas eu entendo que não foi uma atitude legal, enfim. Mas nunca, resumindo, nunca houve essa doação
de 50 mil reais. É claro que a internet não perdoou essa minha gafe e virou uma grande piada. Eu abri uma live após o cancelamento e aparecia um monte de macho querendo ser meu ex-namorado. Enfim, esse assunto rendeu bastante e rende até hoje, mas eu tenho que admitir que é uma boa piada. Porém, tem uma parte dessa história que deixa tudo ainda mais feio pro streamer. Antes disso, ele tava fazendo uma vaquinha para ajudar a ACD, e a galera inevitavelmente começou a ligar uma coisa na outra, se perguntando se a grana não teria vindo dessa vaquinha. Aí a galera ligou uma coisa na outra. Cara, a internet liga tantas coisas absurdas umas nas outras, tipo, é entretenimento, a galera cochichando, né? E até onde eu sei, o Celso Portiolli tem envolvimento no atentado de 11 de setembro, entende? É coisa de internet, cara. E aí você, um streamer gigantesco, faz um vídeo como esse. Lógico, você não está afirmando nada, você está apenas supondo, né? As coisas, o que foi dito, enfim, eu entendo. Mas, cara, você acaba prejudicando a carreira de alguém nessas suas suposições, entende? Ainda bem que eu tô vindo aqui esclarecer esse caso. Inclusive, se você quiser, a gente pode levar essa questão para a justiça e a justiça cuidará de rastrear minhas transferências bancárias, enfim, para ver se isso ocorreu realmente. Inclusive, ela poderá também confirmar se houve as minhas doações lá do passado, que eu disse que faria no passado. A justiça pode cuidar de tudo isso. Fica aqui o convite, caso você queira. Não é nenhum problema para mim abrir minha conta bancária para que a gente possa apurar se houve essa doação que você se refere e se houve também as doações que eu disse que faria lá na época, em questão de doações para instituições de caridade, enfim. Além do fato dele ter uma ex-namorada, o que também chocou muita gente, sendo que ele até então era um cara que mal conseguia conversar com pessoas. Olha, se tratando do Lindinho, o Lindinho realmente tem muita dificuldade com mulher. Na verdade, não é nem dificuldade, é pavor. Ele morre de medo de mulher, eu posso te afirmar isso. Mas não que ele não goste, ele adora mulher. Mas ele tem muita dificuldade de pegar na mãozinha dela e levar essa garotinha pra tomar um sorvetinho e tal. Agora, se tratando de mim como Wesley, eu sempre tive um pouco de dificuldade de chegar em mulheres e tal, de me relacionar com mulheres, sempre gostei, claro, mas tive dificuldades. Sempre tive um certo atraso, vamos dizer assim, para conseguir desenvolver essa área da minha vida. Mas com o tempo, é lógico, a gente vai pegando alguns esquemas, vai mapeando, né, vai imitando comportamentos e vai aprendendo a fazer isso. Então, assim, é uma diferença aí do Lindinho comigo, entendeu? Eu tinha meus medos, mas transferi ao personagem e extrapolei no personagem esses medos para que as crianças, os adolescentes e jovens pudessem se identificar com esse medo que é comum a todos nós. É lógico que ali como personagem eu extrapolo esses medos, né? Faço piada em torno disso, justamente para tornar mais engraçado a live, fazer a galera rir de algo que em alguns momentos da nossa vida é trágico. A título de ilustração, eu irei ler algo, né, que eu publiquei no meu Facebook em 2019. Essa publicação também está no meu PDF, mas eu quero que você leia aqui comigo. Diz assim: eu era quieto e melancólico na infância. Hoje sei do Asperger ao qual me submeti sem que soubesse por longos anos. Ainda carrego esse fardo, mas agora na vida adulta com mais controle. Eu chorava muito, à toa, por qualquer motivo, e deixava todos ao meu redor impacientes. Ninguém aguentava minha falta de comunicação e isolamento. Minha sorte foi conhecer um primo chamado Jean, alguém com quem me identifiquei intensamente e através do qual pude socializar sem reservas e ter um avanço significativo na comunicação. Eu o endeusava e ainda o faço. Devo muito também ao futebol, esporte através do qual consegui ir muito bem, acima dos meninos da mesma idade. Me lembro ainda do clube que fui credenciado no interior do Paraná, onde passava boa parte do tempo nadando. E não posso me esquecer da escrita. Eu ainda sinto o receio que me cerca muitas vezes, receio de não conseguir entender alguns códigos tão comuns. Mas neste momento estou contente, devido à capacidade que tenho de me autoavaliar. Já as pessoas continuam sendo um mistério bom, que eu estou sempre tentando me aproximar. Ainda sobre esse assunto em que eu teria arrecadado para ACD, mas repassado um valor de 50 mil reais para uma ex-namorada, isso não faz o menor sentido. Se o autor do vídeo tivesse o mínimo de responsabilidade com a informação, ele teria apurado essa informação e saberia que o que eu arrecadei no ano de 2020 foi um valor de 28 mil reais. Logo, seria impossível repassar 50 mil reais para quem quer que seja. Além do mais, o vídeo fala sobre essa arrecadação, sobre essa vaquinha em 2020, mas mostra imagens de uma doação que eu faço no palco do SBT
no ano de 2021. Ou seja, o youtuber não sabe que trata de doações diferentes em momentos diferentes com a diferença de tempo de um ano. Então, para esclarecer, o que acontece foi o seguinte: em 2020 eu faço uma arrecadação ao vivo em live e arrecado R$28 mil. E no ano de 2021, já contratado pelo SBT, a convite do SBT, eu vou até o palco do SBT e faço uma doação do meu próprio bolso, um valor de R$30 mil. Infelizmente, o youtuber se prendeu ao sensacionalismo, né, aos viewers que teria com esse conteúdo exclusivo, ao dinheiro por trás, né, que arrecadaria para si próprio, e propagou essas baboseiras que ele viu aí na internet, mostrando aí sua falta de compromisso com a informação. Eu lamento muito que ele tenha agido desta maneira, mas entendo o seu lado, ele precisa criar o seu conteúdo a todo custo. Além do mais, em 2022 nós fizemos também uma doação de R$343 mil para a CD. Esse valor foi arrecadado com a participação, com a ajuda de outros streamers. A princípio esse valor seria destinado ao meu projeto, né, com crianças com autismo, que eu fundei no ano de 2020, mas devido ao meu cancelamento, nós repassamos esse valor para a ACD e ficamos muito felizes de ter repassado para a ACD porque confiamos nesta instituição. Aqui está o print em que o Liminha fala sobre a doação. Então ele diz que foram no total R$343 mil arrecadados, pelo PayPal foram 117 mil. Ainda em suas palavras ele diz: não conseguimos dar seguimento ao projeto exclusivamente a crianças autistas, mas tenho certeza que será muito bem utilizado pela AACD. Pois é, Liminha. Não conseguimos dar seguimento a esse projeto tão bonito, um projeto que ajudava inúmeras crianças com autismo. E isso para mim é frustrante, porque quem está fazendo isso agora? Quem está fazendo? No ano de 2021 nós ficamos apenas atrás de grandes orgs. Arrecadamos e doamos, ajudamos inúmeras pessoas e eu me orgulho muito disto. Ajudamos também inúmeros streamers. E fizemos grandes amizades nesse tempo juntos. Infelizmente, quando ocorreu meu cancelamento, muitos de vocês viraram as costas para mim. É lógico, eu não queria que vocês apoiassem o meu erro. Um erro não deve nunca ser apoiado. Mas eu queria que vocês pelo menos me ouvissem. Eu teria contado a cada um de vocês o que estou contando agora em... Não, mas eu não entendi porque ele não contou. Cara, eu lembro de ter visto uma live que o Lindinho fez, o Wesley, né, fez, ou o Lindinho, não sei, ele me pareceu ser o Lindinho pelo que eu lembro. Pô, tá vendo isso que é duro? Na época eu achei que era o Lindinho, mas pensando bem agora, parece que pode ter sido o Wesley falando e não o Lindinho. Pô, bom, mas ele tinha feito essa live quando tinha acabado de vazar que ele tinha 34 anos e que ele tinha traído a Yaya. Eu só lembro que ele se desculpou e falou que ia ficar um tempo fora, sem fazer live. E aí, pelo que eu lembro, ele nunca mais voltou. Depois ele voltou fazendo algumas lives, só que ele voltou bastante tempo depois, se eu não me engano, e ele tinha pouco alcance, só que ele parou de fazer aquele conteúdo do jeito que ele fazia antes, e acho que isso afastou as pessoas, mas eu não tenho muita certeza porque não tem nem as lives gravadas mais, não dá nem pra conferir isso, eu acho. Bom, mas pra mim, a gente tem que separar as coisas. Uma coisa é ele criar conteúdo como o Lindinho, que ele era muito bom fazendo, algo surreal, né? E eu não acho que ele deveria ter sido cancelado por causa disso, que é ter se passado por outra pessoa e tal, porque era o personagem dele e foda-se, era muito bom, era genial. Agora, outra coisa é a vida pessoal dele, e nela ele pega quem ele quiser, namora quem ele quiser, e ninguém tem nada a ver com isso. Mas, como a traição ficou pública e ele admitiu que traiu mesmo, e as pessoas não gostaram de saber que ele traiu uma moça que eu não conheço muito bem, mas me parecia ter muito boas intenções com ele, né? Parecia ser uma pessoa muito boa. Me pareceu que o cancelamento veio majoritariamente por causa disso e potencializado por essas coisinhas secundárias de ele ter mentido a idade, de ter enganado um monte de gente por ser uma pessoa que ele não era realmente. Então, me pareceu que o cancelamento veio por causa da traição, e só com alguns murmurinhos paralelos junto com a traição, mas o fator principal foi a traição. Posso estar errado aqui, mas eu tinha visto e entendido dessa forma. Agora, é óbvio que eu acho desprezível essa traição, mas isso não tem nada a ver com mais ninguém fora ele e a Yaya, e eles já terminaram por causa disso, e acabou, cada um foi para um lado. E isso não necessariamente tem a ver com a criação de conteúdo dele como o personagem Lindinho, ou seja, são coisas separadas. Então eu acredito que o que fez o Lindinho ter pedido mais alcance ainda foi ele ter misturado as coisas e ter parado de produzir o conteúdo dele, que não necessariamente tinha que ter a ver com a vida pessoal dele. Ou seja, ele podia ter só explicado pro público que ele era o Wesley e que os problemas pessoais do Wesley são da vida pessoal do Wesley e que o Lindinho era um personagem e ia continuar produzindo conteúdo normalmente. Porque o que muita gente queria ver e quer até hoje, eu acredito, é o Lindinho, que foi o personagem que ele construiu, e não o
Wesley, que não foi o personagem que ele construiu. Bom, mas vamos continuar vendo aqui. Eu só espero que o que eu falei tenha algum sentido. Em vídeo, após 3 anos do meu cancelamento, eu queria apenas ser ouvido naquele momento. Infelizmente isso não foi possível. Alguns me trataram até como se fosse um criminoso. Eu senti esse tratamento na minha pele. Isso foi muito desumano. E essa dor, essa ferida ainda está dentro de mim. Mas aos poucos, eu estou me curando. E é claro, eu não desejo nada de ruim a vocês. Mas naquele momento ali, eu me senti completamente desamparado. No PDF há muito mais detalhes sobre as minhas doações, sobre as pessoas que ajudamos, né? Há também notas fiscais comprovando essas doações, não todas, é claro, para não deixar muito extenso, mas posso facilmente comprová-las a qualquer momento. Todas as doações foram realizadas no tempo em que eu disse que as faria. Então estou bastante tranquilo quanto a isso, eu posso tranquilamente bater no peito e dizer que eu mais doei do que fiquei para mim mesmo. Mas isso não faz de mim uma pessoa melhor ou pior, é apenas o que eu gosto de fazer. Eu estava muito grato naquele momento em querer, sabe, em ser uma pessoa com dinheiro, coisa que nunca me aconteceu anteriormente. Então eu tentei ajudar o máximo de pessoas, e essas pessoas incluem essa lista que está aqui abaixo, né? Foram todas essas ajudas realizadas em live, lógico, com a ajuda do meu público também, que sempre esteve presente, sempre me auxiliou, sempre me ajudou. E, mais recentemente, eu fiz uma doação de 30 mil reais para a Able Gamers, né? Uma instituição que eu espero que você tire um tempo para conhecê-la, uma instituição que tem feito um bom trabalho, além de outras coisas, como, por exemplo, ajudar, promover novos streamers, né? Na época em que eu fui um sucesso, eu fui uma pessoa que promovi pessoas, então eu ajudei inúmeros streamers, para algumas eu até direcionei para patrocinadores, falei para algum delas, para os patrocinadores que eu tinha, enfim, eu criei esse link, essa ponte, né? Enfim, eu fiz bastante coisa assim no cenário, eu sempre quis oxigenar esse cenário gamer, eu estava bastante grato, como eu disse, com tudo que eu já tinha recebido, eu não precisaria mais do que eu já estava recebendo, e eu comecei a ajudar pessoas a fazer várias coisas com esse dinheiro. Infelizmente as pessoas não mostram aquilo que a gente faz de bom, mas apenas os nossos erros, mas eu espero que em breve, um dia, quem sabe, alguém faça um vídeo falando um pouco bem de mim. Será que eu... Não, besteira, eu não preciso disso, mas é interessante ver como as coisas funcionam. Eu tenho certeza, eu posso falar com tranquilidade que eu reparti o meu sucesso. Eu reparti o meu sucesso com outros streamers, com várias pessoas, com anônimos, e eu reparti também o meu dinheiro. Eu posso falar tranquilamente que eu mais doei do que fiquei comigo mesmo, e eu me orgulho disso. Eu não vejo nenhum problema nisso. Eu estava muito grato, como disse anteriormente, e se um dia Deus me abençoar novamente, eu continuarei ajudando. A investigação. Depois dessa polêmica, a galera decidiu que iriam então saber mais sobre Lindinho. Quem era a pessoa do Lindinho, né? No caso, o nome real, a sua vida antes de tudo. O editor desse cara aumentou tanto o contraste que parece que a barba do cara se une com a camisa. E aí, é claro, descobriram o nome, endereço, CPF, idade. Eu, sem dúvida, sempre resguardei minha vida particular, sobretudo a vida da minha família, por questão de segurança. Eu, desde a minha primeira live, tive um acompanhamento, assim, um público muito grande nas minhas lives, e isso é assustador. Você não tem ideia do que é ter 7 mil pessoas ao vivo na sua live ali. E eu fiquei realmente muito assustado, eu que sempre vivi no anonimato. Agora, você sabia que em 2020 eu fiz uma live falando ali que eu já havia sido pintor, eletricista, e que tinha até já feito faculdade? Você sabia também que desde o meu primeiro dia de live, se você doasse R$1 que fosse, você já conseguiria ter acesso sobre os meus dados, nome e CPF, por conta da transação bancária? Sobre o concurso Barueri de literatura, fui eu quem mostrei a foto do concurso. Eu que falei sobre ter participado de concursos literários. Sabe, eu acho que o problema é que eu fiz algo muito bem feito. E muitas pessoas, na minha visão, sabiam já da minha idade e deixavam aquilo acontecer, claro, por questão de entretenimento apenas. Não havia uma maldade em mim. Olha, para você ter uma ideia, quando uma pessoa é um charlatão, ela não fica doando para instituições, ela não quer ajudar as pessoas. Um charlatão só pensa em si mesmo e rouba para si. E que, na verdade, agora vem um plot twist. O Lindinho era um fucking personagem o tempo todo. E isso que era o bom. Eu quero mais esse personagem. Porra, eu queria ter sido enganado até hoje. Enganado entre aspas, né? Porque eu não considero isso uma enganação de fato, não considero uma fraude. O maluco conseguiu mudar a sua personalidade em
inteira, praticamente enquanto aparecia para outras pessoas. Basicamente, ele teria enganado todo mundo e foram descobrindo mentira atrás de mentira. Primeiro, o Lindinho ele não tinha os 19 anos que dizia na época, mas sim 34. O Lindinho era o personagem o tempo todo. Cara, como você pode afirmar algo assim? Você tomou banho comigo? Você dormiu comigo? Não entendo. Quando eu fazia o Lindinho em live, eu era o Lindinho o tempo todo, é claro, porque eu me propus a fazer o personagem do Lindinho em live para entreter a criançada. Na minha vida particular, em casa, em Barueri, eu recebi a mulher do Gaulês, recebi o Liminha, recebi o próprio Gaulês lá em casa, né? Quando ele me deu um abraço, eu já relatei isso anteriormente. Na casa de Osasco, eu recebi mais pessoas do nicho ali do CS, inclusive com alguns eu até fumei um charuto, bebi uísque e pasmem, eu não fiquei lá. Nossa galera, que charutinho gostoso, ai, põe mais uma dose desse uísque pra mim. Ele não era um cara desempregado e sem condições, mas sim um ator formado, o que levou todo mundo a ligar isso com o fato dele parecer ter um transtorno mental, dizer sofrer de fobia social e tudo mais. Era tudo atuação. Tragam um Oscar pra esse cara. Que eu era ator formado? Ah, não, vá pra p... Eu não tô acreditando. Porra, não é possível que esse cara fez isso. Cara, ó, eu desafio, eu não tenho R$1 milhão, mas eu vou emprestar de algum amigo, vou falar com o Gaulês. Eu dou R$1 milhão pra quem descobrir qualquer registro meu em qualquer escola de teatro, cara. Pelo amor de Deus, da onde você tirou isso, cara? O Gaulês, ele falou também sobre o assunto e muita gente acredita até que ele se afastou mesmo do Lindinho pensando na empresa, né? Que seria ruim manter uma ligação. Apesar de fazer um tempo que tudo aconteceu, até hoje rola algumas farpas de Lindinho para o Gal. Olha, na verdade não há farpas alguma com quem quer que seja. O que acontece é que as pessoas não me deixam em paz. Mesmo após 3 anos do cancelamento, as pessoas continuam tocando nesse assunto, como é o caso do seu próprio vídeo. Eu tentei por 3 anos ficar em silêncio e deixar esse assunto morrer naturalmente, mas isso não aconteceu. Mas eu não entendi, porque ele falou que se quisessem escutar ele ia falar, mas aí me parece que ele não falou, eu não sei, eu gostava de acompanhar o conteúdo dele e não me pareceu que ele conversou com alguém, e agora ele tá falando que... As pessoas continuam tocando nesse assunto, como é o caso do seu próprio vídeo. É, que as pessoas continuam tocando nesse assunto e não deixam ele em paz. Eu não entendi, tá um pouco confuso, eu tô entendendo no geral, né, o que ele tá falando, mas esse ponto específico só que eu achei um pouco contraditório, né, um pouco confuso. Eu tentei por 3 anos ficar em silêncio e deixar esse assunto morrer naturalmente, mas isso não aconteceu. As pessoas estão sempre criando vídeos e tocando nesse assunto novamente. Então agora eu venho aqui para mostrar a minha versão da história. Olha, não é fácil abrir uma live e sofrer inúmeros hates. Não é fácil frequentar ambientes gamers e perceber uma certa hostilidade no ar. Não é fácil, sobretudo, ter a própria família ameaçada. Para você ter uma ideia, mesmo após o meu cancelamento, a Twitch e o SBT mantiveram comigo o contrato que tinham. Eles não rescindiram o contrato comigo. Se eu tivesse cometido algum crime de alguma maneira, eles teriam me desligado na hora. Mesmo após o cancelamento, o SBT me chama para fazer um trabalho juntamente com eles, né, o Dropados, que é um podcast que fiz juntamente com a Bianquinha 182, e foi um momento muito especial para mim. Sobre os meus patrocinadores, eu mesmo que me desliguei deles após o meu cancelamento. Eu fiquei 2 meses de cama, chorando, sentindo muita dor e tentando me reorganizar internamente. Eu não vou chorar aqui, como eu disse, mas foi um momento muito difícil para mim. Então eu entro em contato com eles e digo, olha, eu não vou conseguir cumprir os contratos, então estou me desligando de vocês. Após esses 2 meses, né, eu retorno a fazer live porque tinha que cumprir o contrato com a Twitch. Mas fiz lives por 1 ano ali e visivelmente, né, depressivo, e meu público pode confirmar essa história. Então isso explica que ele não estava conseguindo fazer os conteúdos da mesma forma. Beleza, tô entendendo. Não foi fácil fazer live por esse tempo, mas eu tinha que cumprir um contrato que eu tinha com a Twitch. Vamos lá, final. Olha, a minha conclusão é que mesmo após 3 anos de cancelamento, eu precisei vir aqui contar a minha versão e é o que eu estou fazendo neste momento. Na época eu não consegui me defender, em parte pelo amor, pelo carinho, pela comunidade e em parte pela dor que estava sentindo. Eu fiquei incrédulo ao ver amigos tão próximos se distanciarem como se eu tivesse cometido um crime. Nenhum deles tentou me defender o mínimo, né? Poderiam ter dito que, olha, o que ele cometeu foi um erro e não um crime. Poderiam ter feito alguma coisa, mas nada fizeram. Realmente, nisso eu tenho que concordar. Traição é um erro grave, mas não é um crime. Eles se calaram. O pior foi ver o próprio Gaulês, que já disse ter um passado bastante difícil, que já ter vivido depressão, me vendo numa mesma situação e não ter feito nada.
O próprio Gaules não teve um podcast em que a Leti falou que o Gaules estava enrolado com uma namorada antiga antes de começar de fato a namorar com a Leti? Então, aos poucos, eu fui gostando dele, só que ele tava nesse relacionamento que já não tava dando certo. Aí o que aconteceu? Não, já tinha terminado. Nessa época aí que a gente tava nessa conversa. Então, foi na BGS. Então, na BGS. Na BGS já tinha. Você tava no vai e vem. Tava? Tava. Tinha terminado e voltado? Não, tipo não, assim, já não tava pra terminar, mas não... eu não tinha... Eu acho que nessa época aí eu já não tava mais encontrando, porque ela também não era daqui de São Paulo. Não, tava na época do, tipo, não vou ver mais, mas eu preciso ainda botar um ponto final, entendeu? Saquei. Uhum. No seu coração meio que já tinha acabado. Isso. Então, eu falei, olha, você precisa resolver essa questão do seu relacionamento, né? Porque eu não posso ficar com uma pessoa que namora, uma pessoa que tem uma pendência, né? E aí ele falou assim, não, tá, eu vou resolver isso. Aí ele foi, terminou com ela e falou pra mim, pronto, tô resolvido. Aí eu falei, nossa, aí agora você se resolve. Ele poderia ter dito que sabia que eu era um personagem. Ele poderia ter dito que, olha, ele errou, mas ele ajudou muitas pessoas. Ou ele poderia ainda ter me respondido no WhatsApp. Essa falta de comunicação do Gaules também foi muito estranha. Muito estranha. Eu não sei. O mínimo que ele poderia ter feito. Eu acho que o meu maior erro é não ter nunca vencido um Major. Ou não ter um cruzeiro para promover festas nos finais de ano. Ou até mesmo não ter moedas. Sabe, com certeza o cancelamento ele é seletivo. Se você tiver os bons amigos na hora certa, na hora de dificuldade, eles vão passar um pano pra você e vai ficar tudo bem. Não tinha um papo que o Gaules passou pano pra outras pessoas que também traíram? Isso não sei, tá? Não precisa acreditar nisso que eu tô falando. Mas eu tinha visto isso em algum lugar. Aí que o Gaules não teria... No caso do Lindinho, ele não passou pano. Mas no caso de outras pessoas, passou pano. Eu não sei. Isso aí eu tirei da minha cabeça aqui porque eu lembrei disso de algum lugar, mas não sei se é verdade. Caso contrário, se você não tiver esses amigos, você está ferrado. Eu quero neste momento ler algo que está no PDF. E lá está escrito assim. Eu penso que se eu menti, muitos mentiram comigo. Muitos se beneficiaram da minha mentira até onde puderam. Realmente, se ele mentiu e as outras pessoas sabiam, elas mentiram com ele. Mas eu não acho que dá pra considerar isso uma mentira. Foi só uma omissão pra sustentar um personagem muito bem feito. Essa questão da omissão fazia parte do personagem, pra manter o personagem bem sustentado. Contudo, lá no fundo, eu sei que não se tratava de uma mentira. Eu tinha um objetivo bom e legítimo, mas que por falta de apoio da minha equipe, no momento mais difícil da minha vida, acabou passando para o público o sentimento de fraude. O público, ao ver que ninguém se manifestava em minha defesa, comprou, e com razão, a ideia de que eu era uma fraude. Isto porque os que estavam comigo sumiram. Os que poderiam dizer algo se calaram. O silêncio também é um cancelamento velado. O tempo cura se houver tempo. E se não fosse a minha família, esse tempo talvez nem haveria. Agradeço a minha família que me colocou de pé e tirou da minha mente os pensamentos de morte. Eu lembro quando o Gaules sofreu um cancelamento ali, quando ele teve uma briga com o Fluir. Ele abriu uma live chorando, me chamou chorando pra fazer uma rinha de pratas, pra ver se a galera se distraía um pouco, esquecia essa treta toda. Mas a galera estava ali implacável no chat, dando hate no Gaules, porque sabia que o Gaules estava errado nessa briga e que o Fluir estava sendo bastante injustiçado. Naquele momento eu não quis passar pano pra ninguém, mas eu precisava defender um amigo. Foi por isso que eu mandei uma mensagem pro Gaules dizendo, olha, vai ficar tudo bem, vai dar tudo certo. Eu mandei na Steam na época. E disse também que participaria da Rinha de Pratas e participei. Naquele momento eu não queria saber se ele estava certo ou errado. Eu queria a princípio acolher ele, porque eu sabia que ele estava sofrendo, chorando ali, passando por muita dor. Eu queria acolhê-lo e posteriormente conversar com ele, ver o lado dele da história, talvez até o orientasse a se desculpar com o Fluir. Eu quero até inclusive te pedir desculpa, Fluir, primeiro por te citar nesse vídeo e segundo por não ter ficado do seu lado naquela época, mas eu era amigo do Gaules. Eu precisava acolher o Gaules naquele momento e espero que os seus amigos tenham te acolhido. O seu carisma acho que assusta muita gente, essa que é a verdade. E talvez você tenha sofrido algo parecido com o que eu sofri, de ter que ser colocado de lado, vamos dizer assim.
Olha, como a gente sabe, não é à toa que nós somos chamados de influencers. Nós influenciamos opiniões e muitas vezes até mudamos opiniões. Eu lembro quando o Casimiro abriu uma live questionando coisas a meu respeito. Vindo do Casimiro, que é uma pessoa bastante influente, prejudicou bastante a minha carreira. É lógico, ele poderia ter vindo falar comigo diretamente, poderia ter pedido meu contato para alguém e a gente esclareceria muitas coisas juntos. No entanto, ele preferiu ali fazer o seu conteúdo, fazer piadas e eu entendo. Ele estava no seu momento de live, eu entendo completamente o Casimiro, não tenho nenhuma mágoa. O Casimiro não era uma pessoa que andava comigo. É pior que eu lembro dessa live aí do Casimiro. Não lembro direito o que ele falou, mas eu lembro que eu acho que eu tava escutando, fazendo um treino na época. E ficou bem claro pra mim que o Casimiro tava descendo a lenha. Mas tinha que descer mesmo, pô. Traição é foda, cara. Não tem muito o que fazer. O problema eram as pessoas que andavam diariamente comigo, que pediam pra fazer duo comigo, que eu as gankava quando possível, enfim, pessoas que tinham contato comigo diário, poderiam ter vindo até mim e eu esclareceria muitas coisas para elas, mas isso nunca aconteceu. Pessoal, nós já estamos entrando no final do vídeo, mas antes eu gostaria de ler algo que está no PDF juntamente com vocês, que diz assim: eu sempre quis ser contratado pela Twitch e até mesmo pelo Gaules, mas essa conversa demorou a acontecer, então, na minha cabeça, nos anos 2020 até 2021, eu funcionava apenas como lindinho para eles, como um criador de conteúdo, e foi isso que ofereci a eles, um produto. Como eu disse no vídeo do palhaço sem barba pintado de batom, um produto do tempo, pois era só o que eu era naquele momento. Há muitos easter eggs naquele vídeo. Futuramente, a equipe do Gaules veio oferecer um contrato e eu fiquei muito feliz. Senti que agora nós iríamos de vez voar juntos para muito além. Mas quando vi o contrato, fiquei muito decepcionado. Era como se a proposta me fizesse repartir um bolo que já era inteiramente meu e ficar com 1/4 do bolo apenas. Eu não precisaria desse tipo de suporte. Eu já era um streamer grande e tinha uma curva de projeção e crescimento semelhante à do Gaules, inclusive. Além do mais, tenho alguns valores e planos que fogem da ideia de adquirir mansões e viver em luxo. Eu não funciono assim. Eu gosto de repartir o que tenho devido à minha visão cristã de mundo, de que a vida é uma só, rápida como um sopro, e de que não adianta juntar tesouros na terra. Eu jamais destinaria um montante em dinheiro para eu mesmo viver em luxo, quanto mais para outras pessoas. Para você ter ideia, eu não tenho casa própria, também não tenho carro, embora tenha doado alguns. Pô, o Gaules queria 75%, ele queria mais que a Twitch. Nossa senhora. O que eu quero dizer é que eu poderia viver luxuosamente na época, mas eu estava grato e queria doar parte do que tinha para ajudar pessoas. Tem que ver também esse contrato aí, né? O Lindinho não deixou bem claro, então calma lá também, né? E o contrato que me ofereceram acabaria prejudicando em muitos meus projetos. Por esse motivo, recusei. Eu cogitei comprar uma casa para mim, mas isso não aconteceu. Eu só queria viver bem e já estava vivendo. O que eu ganhava já era suficiente para mim. Então, passei a doar o que tinha com uma gratidão que jamais conseguirei explicar a vocês. Mas olha como as coisas são. Eu passei por uma série de injustiças, enquanto há muita gente intocável por aí. Por exemplo, já pensou se pegassem um clipe em que o Gaules disse que doaria metade do que ganha e fizessem vídeos sobre isso? O Casimiro fazendo piadas engraçadas, o canal Não Adivinho colocando uma música sinistra de fundo para falar das incoerências do Gaules, por exemplo? A verdade é que você não verá um vídeo do tipo "Putz, Gaules" tão cedo. Ninguém tem coragem de fazer isso. Acho que é porque as thumbs do Gaules, sempre chorando, passa a impressão de que criticá-lo é um ato de maldade, como se ele fosse imune a críticas. Afinal, como criticar alguém tão sensível e bondoso? Recentemente fiz um vídeo criticando o fato do Gaules ver seus adversários no mercado como inimigos, incitando que havia sido tomado, atacando assim o inimigo invisível, o famoso nós contra eles. Esse espírito nacionalista do Gaules, e que lembra muito muitos povos de uma certa época da história que eu não vou nem citar aqui, é estranho, mas eu acredito que ele faz isso esse nós contra eles de um jeito que é ingênuo. Ele não acredita que ele tá fazendo mal, mas esse negócio aí do nós contra eles nunca vão entender, é complicadíssimo, né? Em vez de unir as comunidades e conseguir aproveitar o melhor de todas as comunidades, é um movimento que separa, e pra ele talvez essa separação seja boa, não sei, já que ele tem um público grande, não sei, mas essa é uma coisa complicada do Gaules, esse nós contra eles. Eu concordo com o Lindinho nesse ponto. O que fez muita gente ficar contra a BTS Brasil e prejudicar inúmeros casters que nada tinham a ver.
Essa questão da BTS aí também foi complicadíssima. Nossa senhora. O Gaules inventava uns negócios lá. Não sei se ele inventava ou se ele só não sabia como é que funcionava tecnicamente alguma coisa. E ele falava, eles estão tirando a nossa... A gente não consegue mais fazer o replay. Alguma coisa assim, não lembro direito mais. Mas eu lembro que na época eu tentei me informar melhor e eu vi que... ele não precisava ter feito isso aqui, né? E vi o quanto as pessoas acolheram bem esse vídeo, concordando comigo. Eu acho que o que falta não são críticas, mas alguém corajoso bastante para fazê-las. Por outro lado, as pessoas não querem enxergar essas coisas que estou dizendo. Elas não estão prontas para descobrir que o Gaules tem suas experiências com marketing e que a Tribo Gaules é sobretudo uma empresa lucrativa. Bom, diferentemente disso tudo, eu nunca disse nada sobre doar a metade do que arrecadava, e em atitude doei quase tudo. Eu não vivo de narrativas, vivo de ações concretas. Se eu digo que vou doar, eu dou. Se eu cometo um erro, eu assumo. Vocês assistiram a minha vida ao vivo nesses últimos anos. A minha resiliência não é um relato contado. Ela foi assistida por vocês. Quando fui no comercial da Nike, eu disse essas coisas para o Gaules. Gaules, você faltou com profissionalismo e errou feio comigo. Fiz isso porque ele já não respondia minhas mensagens de WhatsApp. Hoje eu entendo que o Gaules fez aquele jogo de me aproximo do lindinho, mas não tanto a ponto de me comprometer. Poxa, logo ele que saía nos podcasts mundo afora dizendo que me amava. Que amor é esse? Concluindo, quando vi que me queriam como personagem apenas, como aquele produto engraçado, eu agi assim, como personagem, sem tentar aprofundar relacionamentos, entendendo que essas coisas não deveriam partir de mim. No entanto, todas as vezes que falei com o Gaules, eu falei como Wesley. Sobretudo quando aconteceu um problema interno que envolvia nós dois. Eu fui até o Gaules e contei o que havia ocorrido. Eu não quero entrar em detalhes desse problema que eu relatei a ele. Quero manter a hombridade de permanecer em silêncio. No entanto, eu fui um grande amigo naquele momento e me arrisquei bastante ao fazer o meu relato. No mais, desde o início eu avisei sobre minha condição justamente para que o Gaules se sentisse à vontade para rir de mim, para que ele não ficasse sem jeito. Para o canal Não Adivinho, eu quero dizer que eu reagi aos seus vídeos em live, gostava bastante de reagir a eles, mas que fiquei bastante decepcionado com o que vi, com a quantidade de informações imprecisas que você emitiu a meu respeito. Isso me fez questionar se os seus vídeos do passado ou os seus vídeos que você lançará no futuro terão essa mesma quantidade de informações imprecisas. Quero dizer que nunca pensei em tirar o seu vídeo do ar, pelo contrário, eu acho que serviu de certa maneira para que eu mostrasse o meu lado da história e eu espero que você siga agora com as informações corretas ao meu respeito. Não tenho raiva de você, nem mesmo do seu roteirista. Espero apenas que vocês tomem cuidado com as informações que irão emitir daqui pra frente. Bom, ao público que me acompanhava, eu quero pedir desculpas se eu magoei vocês de alguma maneira, se vocês se sentiram enganados de alguma forma. Pode ficar tranquilo, Lindinho. Não me senti enganado. O teu negócio lá com a Yaya tu já resolveu. Eu não tô nem aí pro que tu fez com ela. O problema é teu com ela. Só faz conteúdo com o Lindinho aí de novo, por favor. É tão bom. Não era essa a minha intenção. Assim como um mágico que esconde seus truques, ou como um stand-up comedy que roteiriza aquilo que vai dizer, ainda que não seja completamente verdade, eu quis apenas apresentar um personagem roteirizado, um personagem que tivesse alguns truques para mostrar. Eu espero que você entenda que eu tenho uma maneira um pouco diferente de ver a vida da grande maioria das pessoas e eu realmente não achei em momento algum que eu estaria decepcionando milhares de pessoas ou até mesmo magoando-as. Bom, por último eu gostaria só de agradecer. Caralho, ele tá parecendo o Cid do Não Salva aí. E fazer justiça ao personagem Lindinho. Muita gente diz que eu, Wesley, só sou alguma coisa por conta do Gaules. Olha, de início realmente o Gaules me apresentou ao seu público e tal, eu agradeço muito, sempre serei grato a isso, mas manter um público não é uma tarefa fácil, não é apenas receber um gank e tá tudo certo, você tem que manter aquele público que chegou até a sua live, e eu acredito que com o personagem do Lindinho eu consegui fazer isso muito bem. Isso que ele tá falando é muito verdade. Tem muita gente que acha que gank vai salvar a tua vida como streamer. Não vai. Tu tem que manter o cara na tua live. Se tu não conseguir manter as pessoas lá, acabou. Tu vai voltar pros teus 2, 3, 5, 10 viewers de sempre. Eu nunca recebi uma transmissão de CS pela Tribo Gaules. A Tribo Gaules nunca me passou uma transmissão de CS. Pessoas que chegaram depois de mim lá receberam essas transmissões, mas eu nunca recebi. Não sei por que até hoje. A única transmissão que fiz foi um jogo da Godsent, que a própria Godsent pediu que eu fizesse, e nesse dia houve 28 mil pessoas na minha live. Eu acho que isso preocupou muita gente, inclusive. Bom, de qualquer maneira,
já que eu não tinha transmissões de CS, não tinha essas coisas, foi bom porque eu explorei o lado criativo, o meu lado criativo. Então na minha live tinha cambalhota, tinha gincana, tinha roleta, tinha um palhaço sem barba pintado de batom, fazendo bastante coisas interessantes, ou nem tanto assim. Mas foi bastante divertido esse tempo, então eu quero agradecer ao personagem Lindinho e dizer que fazer justiça a esse personagem que tem os seus méritos aí ao longo do tempo, ok? Quanto a mim, eu espero seguir criando novos códigos, seguir a minha vida de uma maneira tranquila. Foi legal tudo que eu vivi, eu acho que eu gostei demais da sensação de ser alguém importante para alguém em algum momento da vida, de sair de um completo anonimato para se tornar um ícone para muitas pessoas, de certa maneira. Sinceramente, eu não sei, assim, o que o futuro me reserva. Não sei se eu tenho mais vontade de fazer live, se é isso que eu quero pra minha vida. Eu realmente não sei se eu sou bom o suficiente pra isso ainda. Mas eu quero agradecer que foi muito bom esse tempo até aqui. Quero agradecer de coração a cada um que sempre me apoiou, e tinha pessoas que me defendiam mesmo sem saber dessas informações. Eu acho que agora, sabendo, irão me defender ainda mais, e eu agradeço por todo esse carinho. E é isso, eu acho que quem sabe futuramente a gente volte a reescrever a história, fazer história novamente. É isso, eu não tenho mais o que dizer, não sei o que dizer. Eu quero apenas agradecer a todos vocês que assistiram o vídeo até aqui e dizer que foi um tempo muito bom e que eu vou sempre levar na memória e no coração tudo que nós vivemos juntos em live, ok? Um grande beijo, um grande abraço a todos e é isso, valeu! Valeu, Lindinho. Grande abraço. Cara, eu comecei a fazer conteúdo por causa do Lindinho, majoritariamente. Então, Lindinho influenciou muita gente, sim, pode ter certeza.